A percepção das pessoas sobre o envelhecimento é entendido não apenas como uma fase final, mas como um processo contínuo ao longo da vida. Como diferentes gerações percebem o envelhecimento e como a pessoa idosa se vê e é vista na atualidade. Esses são alguns dos assuntos discutidos no segundo encontro Inventividade Longevidades, evento virtual que será realizado amanhã e também no sábado e se propõe a explorar a complexidade do envelhecimento e suas múltiplas facetas. É sobre o assunto, para a gente buscar mais detalhes, que a gente conversa agora com a especialista em envelhecimento humano na perspectiva multidisciplinar, ela que também é advogada, administradora, Maria Isabel Vitória de Carvalho, nossa convidada, um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Maria Isabel. Bom dia, Jefferson. Bom dia, equipe. É um prazer muito grande estar aqui falando para os ouvintes da Tarde FM e trazendo esse tema tão importante, tão significativo, na atualidade, vamos dizer assim, de agora em diante, para a vida de todas as pessoas. Exatamente, afinal de contas, a nossa população está envelhecendo cada vez mais. Existem aí já projeções de um aumento enorme do contingente de idosos aqui no Brasil. Eu que já me incluo nesse grupo de idosos, Maria Isabel, tenho 63 anos e às vezes eu percebo que o, o entendimento das pessoas sobre o envelhecimento ainda é como se fosse uma fase final e não como algo que pode ser festejado, não é? Um processo natural, contínuo ao longo da vida. Eu penso que hoje o grande desafio seja como a nossa sociedade atual pode melhorar a sua percepção sobre o envelhecimento. O que você acha sobre isso, Maria Isabel? É exatamente isso que a inventividade se propõe, Jefferson, a mudar esse entendimento sobre o que é o envelhecer e sobre a pessoa idosa, porque a gente ainda conserva aquela visão da pessoa idosa, aquela pessoa que se retirava para os aposentos, né? O aposentado, aquela pessoa que passa a estar à margem da sociedade. E com o aumento da longevidade, não é nem da expectativa de vida apenas, da longevidade. Só um parêntese, aqui em Salvador, a gente tem um percentual de pessoas idosas de 16,7 e o Brasil é 15,1. E se a gente for reparar, pouca coisa a gente tem voltada para as pessoas idosas, não é? Agora que a gente está em campanha de prefeito, de vereador, é uma pauta que precisa ser incluída e já inclui atrasada, não é? Porque a gente precisa realmente tratar dessa questão. E aí, o que é que a gente vê? Na década do envelhecimento saudável, que a OMS estabeleceu e a OPAS, de 2020 a 2030, a gente tem o primeiro ponto é mudar justamente essa forma como a pessoa idosa é vista, o que se chama do idadismo, né? O preconceito contra a pessoa idosa, contra o envelhecimento. Se eu disser assim, eu sou velha, eu sou idosa, não, você está tão bem. Isso é idadismo. Eu posso ser velha, como sou de fato, tenho 68 anos, e estar ativa, estar participando das coisas. Eu faço parte de um grupo de aposentados e estava esses dias a discussão. A gente só é obrigado a votar até os 70 anos, mas todo mundo dizendo, eu tenho 80, eu tenho 75, eu tenho 80 e tantos, mas continuo votando porque é uma forma de eu manifestar a minha cidadania, de eu me conservar participando da sociedade e de seus destinos. Então, doutor Alexandre Kalash, que vai estar conosco na abertura do nosso segundo encontro Inventividade e Longevidades, ele traz muito isso, não é? Que a gente precisa tirar essa ideia, duas coisas, ou que a pessoa idosa, é o que a gente vê na mídia muitas vezes, é aquela pessoa que passa a fazer feitos extraordinários, não é? É bom quem faz isso, quem se dedica a realizar seus sonhos mais extremos nessa fase da vida, pular de paraquedas, de asa delta, fazer caminhadas imensas. Essas pessoas são uma fatia muito pequena da população idosa. Mas a gente tem aquela pessoa idosa que está no dia a dia, muitas vezes sendo o sustento de sua família, né? A pessoa idosa que
quer continuar no mercado de trabalho e precisa de ter essa oportunidade de emprego, que quer frequentar a vida em sociedade, precisa que as calçadas estejam inteiras, que o ônibus seja acessível, o batente não seja lá em cima, né, que haja sinalização adequada para que ela possa se locomover, que tenha um atendimento nos postos de saúde, nos hospitais, na própria regulação, que não ache que aquela idade já não justifica fazer uma cirurgia, já não justifica determinados exames. Então, essas e outras questões a gente está buscando trazer, não só no encontro, mas no dia a dia da inventividade, nas atividades que a gente desenvolve, para justamente ampliar o debate e as percepções da sociedade sobre essa nova pessoa idosa. Além do que, a gente verifica que a geração nossa, Jefferson, a gente viveu o que diz assim, o mundo hoje é tecnológico. Quem construiu essa tecnologia? Quem saiu lá da máquina de escrever para o drone? Foram A nós. nossa geração, não é Exatamente. verdade? E a gente acha que a gente não se dá com tecnologia, a gente não, a pessoa idosa não gosta de tecnologia, mas não é a verdade. Exatamente. Maria Isabel, nós ganhamos uns anos a mais nesses últimos tempos. A nossa expectativa de vida hoje é perfeitamente possível chegar aos 90, 100 anos de idade. Claro que muita gente vai ficar pelo caminho, por questões hereditárias, não tem qualidade de vida, mas muita gente vai conseguir chegar sim, mais adiante, mais lá na frente. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti da atriz Jane Fonda, em que ela Sim, falava desse, ela chamava de o terceiro ciclo da vida. Esses, sim. digamos, 30 anos a mais que nós ganhamos em comparação com os nossos avós, nossos bisavós que morriam bem mais cedo. E ela dizia que o que vai determinar a qualidade de vida dessas pessoas que vão chegar, que vão conseguir avançar mais na idade, chegar aos seus 90, 100 anos de idade, é a forma como elas reagem às situações. Eu te pergunto, você acha que os idosos de hoje estão preparados para reagir às situações e, com isso, trilhar um caminho mais favorável à longevidade, Maria Isabel? Alguns sim, a grande maioria ainda não, mas está despertando. Agora, Jefferson, uma coisa que a gente precisa, assim, sempre pontuar é que, por exemplo, o envelhecimento no Brasil, ele se dá de uma forma diferente do que ele se deu na Europa e até nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós somos um país que ainda temos um grau elevado de desigualdade social. Então, quando a gente diz assim, as pessoas idosas, o envelhecimento, isso não é uma coisa homogênea. Por isso que o título, o subtítulo de nosso encontro é Longevidades, no plural. Por quê? Se você olhar a pirâmide etária brasileira, a gente diz assim, uma mudança na pirâmide, a pirâmide agora está se invertendo, está com a forma de pera e tal, mas isso é verdade se você olhar a população como um todo. Quando você separa a população branca e a população não branca, isso é um estudo de doutor Alexandre da Silva, que hoje é secretário nacional de Direitos da Pessoa Idosa no Ministério da Justiça e Cidadania, você vê que a pirâmide da população não branca, ela continua pirâmide, porque o envelhecimento, a gente vê, ele é feminino e branco. A gente tem na Bahia uma população majoritariamente negra, mas quando você olha o envelhecimento, as camadas mais elevadas de idade, as faixas etárias superiores, elas estão com uma população majoritariamente branca. Certo? Então, isso são questões que o poder público e a sociedade precisa se debruçar para que realmente haja essa qualidade de vida, que na vida não seja apenas um aumento de número de anos, mas que a gente tenha condições de ter, nesse número de anos, uma existência plena. Não é não estar vivo, mas é existir em sua plenitude. E isso para o maior número possível de pessoas. Então, quem não teve acesso à escola, quem mora em lugares como a gente tem aqui na cidade, à vontade, né? O que a gente mais tem, morros com escadarias que não tem corrimão, sem acessibilidade, essa pessoa não pode fazer uma atividade física, desfrutar de cultura, passear, a autonomia fica muito reduzida. Então, o que a gente tem em mãos é um grande desafio. E para que a gente possa
unir forças e buscar soluções para isso, inclusive soluções criativas, a gente precisa despertar para o problema, não é? Perceber o problema, perceber o que outros lugares já estão fazendo. No próprio Brasil, a gente tem a Paraíba como um exemplo de estado que mais se aproxima do que se gostaria que seja para todos em relação à política para as pessoas idosas. A gente tem grandes exemplos em São Paulo, que é uma cidade imensa, né? Então, por mais que tenha, ainda falta muito, mas pelo menos temos um embrião do que é uma rede de apoio às pessoas idosas, né? Então, a gente precisa realmente proporcionar a todos um atendimento e um acesso, e não só a questão da saúde, porque a gente tende muito a olhar a pessoa idosa no aspecto da saúde biológica, da saúde física. Esquecemos do emocional, esquecemos da saúde social, que é a necessidade de eh, rede social, e daí vem a importância, por exemplo, dos centros, espaços de convivência, que é um dos temas que a gente vai abordar no segundo encontro, no sábado à tarde, os espaços de convivência como espaços necessários e que precisam ser, assim, abraçados por todas as organizações, clubes sociais, sindicatos, associações, igrejas, que tenham espaços de convivência, e não só para a pessoa idosa, Jefferson, porque uma coisa que é muito importante é justamente a gente entender que a gente não é segmentado. Então, para que reduza, inclusive, esse preconceito e a vida se dê de uma forma mais harmônica e colaborativa, a gente precisa ter vivências intergeracionais. Perfeito. Não é idoso com criancinha, é Sim, idoso com todas as pessoas juntas, colaborando para a construção de uma sociedade melhor, de uma vida melhor. perfeita essa sua percepção. Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para a senhora também. Vamos lá. Bom dia, doutora Maria Isabel. Estava ouvindo Olá. atentamente aqui. Eu queria lhe fazer uma pergunta. De fato, a gente vê. Eu fui sindicalista há muito tempo e uma vez num congresso, um aposentado deu uma sacudida em todo mundo. Vocês ficam fazendo um discurso muito bonito aí, mas eu não estou vendo ninguém falar em política para aposentados. E era uma verdade dura que os sindicatos dão pouca atenção a isso. A senhora falou aí do momento eleitoral, das dificuldades de acessibilidade. As cidades não são amigáveis para as pessoas idosas, no problema da conservação das calçadas, etc. A acessibilidade para as pessoas idosas, acesso ao transporte público, por exemplo. Mas eu queria lhe perguntar sobre como é que está a aceitação do envelhecimento dentro de casa. Será que as famílias hoje lidam melhor com os seus mais velhos, imaginando que aquele mais velho tem que viver, não é apenas estar com o coração batendo, né? Como a senhora falou, tem que socializar, tem que se divertir também, tem que sair, etc. Mas como é que as famílias hoje estão tratando os seus mais velhos? Olha, veja uma coisa, Ernesto. É, a gente, claro, em tudo a gente tem um lado e outro, não é? Então, a gente tem famílias que são muito acolhedoras e respeitosas e que valorizam muito as pessoas idosas e as gerações se integram, mas a gente tem, infelizmente, o maior percentual de violência contra as pessoas idosas ocorre no âmbito familiar. E essa violência não é a violência física, é a violência emocional. Quando diz, para que quer sair? Para que não? Já não vê que isso não cabe mais para você? Isso aí de netos, de filhos, de noras, não é? E temos a violência financeira, que essa é muito grande, porque a pessoa idosa, mesmo a pessoa idosa das camadas de baixa renda, principalmente às vezes, o que acontece? É a única renda certa da casa, porque ela pode ter ou uma aposentadoria ou um benefício de prestação continuada. E esse valor fixo é o que garante, pelo menos, a sobrevivência ali, não dela apenas, como deveria ser, mas de, às vezes, filhos, netos. E, em muitos casos, o próprio cartão do benefício ou da aposentadoria, ele é tomado dessa pessoa e é utilizado. Então, você vê pessoas idosas que, quando descobrem, estão com empréstimos consignados, a aposentadoria está praticamente toda Comprometida, comprometida. né? Isso por Absurdo quê? isso.
Porque também aí tem duas questões. Uma, a gente não dispõe de iniciativas públicas de letramento digital para as pessoas idosas. Em Minas Perfeito. Gerais existe um programa grande em Belo Horizonte, assim já há muitos anos, em que são laboratórios para que as pessoas idosas se desenvolvam na área de tecnologia, não é? Porque eu fiz uma formação em andragogia, e a andragogia ela lhe diz o seguinte: a pessoa adulta e a pessoa idosa, ela vai aprender em função da sua necessidade. Então, claro, que um curso não é colocar simplesmente lá, mas é mostrar à pessoa idosa que, ao não saber usar a tecnologia, ela está abrindo mão de sua autonomia e está abrindo uma porta para essa violência, principalmente a violência financeira, que hoje tudo é baseado em tecnologia, reconhecimento facial, INSS, o Até a própria gov.br. prova de vida se faz também à distância hoje em dia, né? Pronto. Então a pessoa depende disso e sabe o que acontece? A gente diz assim, ajuda nesse ambiente. Ninguém ajuda ninguém sem cobrar, por incrível que pareça. Então, se a pessoa precisa fazer uma declaração, qualquer coisa, tem uma lan house, tem uma coisa que é cobrado. Se é um filho, é um neto, também pega um percentual, ou alguém que cuida dos idosos, tem cartão de não sei quantas pessoas idosas, e cobra um percentual para retirar a aposentadoria. Mas no que ele retira a aposentadoria, não está livre que ele faça um empréstimo consignado, está entendendo? E a pessoa idosa não tem, não nem Muitos vê o seu casos extrato, assim, não né, Maria confere. Isabel? A gente tem um percentual grande na Bahia, maior que o do Brasil, muito maior, triplo, de pessoas idosas analfabetas. O governo federal agora, nessa Secretaria Nacional de Direitos Humanos, eu sou fã do secretário Alexandre da Silva, e não é depois que ele é secretário, não. É de quando ele era apenas professor da Universidade Federal de Jundiaí. Por isso que ele é grande, porque ele é professor, não é? E estudioso, e doutor, e pesquisador. Então, eles estão com eu digo, aquela pessoa que chegou no lugar tendo projeto para colocar em prática. Não chegou para ver como é que é isso aqui, idoso é o quê. Ele já chegou sabendo o que tinha que fazer. Isso é muito bom. Então, tem um projeto que é Educação para Toda a Vida, e que vai da alfabetização até tudo. Porque, na verdade, o que é que acontece, Ernesto? O Estatuto da Pessoa Idosa, que fez 20 anos no ano passado, ele contempla tudo isso. Ele lhe diz, por exemplo, que a educação para o envelhecimento deve constar, não é que é bom que conste, deve constar do currículo desde o ensino infantil Sim. até o ensino superior. Mas, quando muito, se faz ali o dia dos avós e tal, e tal, e tal, e alguém, pronto, como uma festa a mais. A educação para o envelhecimento, porque a qualidade de vida da pessoa idosa vai dizer muito, um pouco da biologia, que é um percentual pequeno, e a maior parte é do estilo de vida que se está adotando já na nossa idade, que eu já vi que isso aqui é um clube da pessoa idosa, né? Então, Ah, estamos na aqui. nossa idade, mas também Tá todo mundo ao junto. longo da vida. Ao longo da vida, porque se a pessoa na juventude tem uma vida que excede em álcool, que não cuida do consumo de açúcar, alimentos ultraprocessados, isso quando chega aos 40, 40 e poucos, cobra seu preço. Nós que já Claro, passamos por isso sabemos, cobra claro. seu preço. E a Então a pessoa fatura diz vai assim, só aumentando, ontem uma né? pessoa Só dizia, aumenta a oi, fatura. tem? A fatura só aumenta na medida que o tempo A vai fatura só passando. aumenta. E aí a pessoa diz assim: aos 42 anos eu comecei com a dor nas costas e aí depois descobri que era uma insuficiência renal. Eu até achei que eu podia ter isso, porque meu pai teve, mas eu pensei que ia ser quando eu ficasse velho. Gente, a pessoa não precisa, porque ficou velho, tem insuficiência renal. Tá entendendo? E eu tenho muito batido nisso. Não quer dizer que a pessoa que envelhece precisa ter diabetes, precisa ter colesterol elevado, pressão alta. Não, a pessoa se cuida para que não tenha isso. Por quê? Porque quando a pessoa tem o diabetes, a gente sabe que isso vai trazendo desdobramentos, né, em questão da visão, em questão da neuropatia, essas coisas todas. Então, a pessoa precisa se cuidar. Por quê? Amanhã depois, essa pessoa que vai viver 80, 90 anos, 70 e tantos anos, o que é que acontece? Se ela estiver com a mobilidade reduzida, se ela estiver com problemas de visão e tal, o período dela de velhice
não vai ter a qualidade que poderia ter se ela tiver tido o maior cuidado e, claro, não é ninguém deixar de fazer as coisas, mas fazer com o bendito equilíbrio, né? Exatamente. Estamos aqui falando sobre a importância do chamado envelhecimento ativo. Tanta gente já entrando nessa fase da vida e nem sempre com a qualidade de vida necessária para desfrutar dessa longevidade. E interessante, né? A gente está em plena campanha eleitoral, né? Período eleitoral. Eu não me lembro, posso estar enganado, obviamente, mas não me lembro de um candidato aí para todo lado, campanha para todo lado, sair Ninguém em falou. defesa dos idosos. Ninguém, eu não vi Eu não me também até lembro agora. também, não é? E a gente vendo aqui quanto de chão ainda temos pela frente para, não é, desfrutarmos, sim, de uma condição mais favorável, políticas públicas que sejam eficazes nesse nosso paizão aí tão desigual. Então, o desafio é grande, certamente. Tomara que essa nossa conversa, Maria Isabel, esteja sendo ouvida também pelos candidatos Ou pelo menos que pelas estão aí. assessorias. né? Pelas Se toquem, assessorias, rapaz, é se verdade. toquem. Um dos candidatos, eu não sei se eu posso falar, fez um encontro com a pessoa idosa essa semana. É melhor não falar não, nome, melhor não falar depois não. vocês procuram. Isso, tá certo. Já teve alguém, pelo menos, lembrou? É. Que maravilha. É um encontro Eu grande digo melhor até. não falar para a gente não ser desigual em relação aos demais Não vou candidatos. falar por isso. Eu queria dizer o seguinte, que não é apenas essa coisa da gente olhar a pessoa idosa como que se faz as coisas para a pessoa, mas o Brasil, na verdade, está perdendo o que se chama de uma janela de oportunidade, que é o quê? Ter pessoas idosas aí, sem falsa modéstia, como nós que estamos aqui, que podemos colaborar, inclusive, em ações, aí vem a questão do voluntariado e da generatividade, que é uma coisa que o americano tem muito, né? De doar o tempo para uma causa, de fazer alguma coisa para a sociedade em retribuição ao que recebeu. Então, essas pessoas que podem ser, vamos dizer assim, arregimentadas e conclamadas a atuar em prol da redução dos imensos problemas que nós temos, né, em suas áreas, como pessoas que podem trabalhar nisso, seja na educação, na saúde, principalmente na educação, não é educação formal, mas essa educação para a cidadania, né, para a sustentabilidade, a educação fiscal. Eu sou aposentada como auditora fiscal. E aí, só dizendo uma coisa, lá no IAF, que é o Instituto dos Auditores Fiscais, eu fui vice-diretora de aposentados. Foi criada uma diretoria de aposentados, aí a 2019, foi criada essa diretoria de aposentados, e se desenvolvem ações para as pessoas aposentadas, auditores fiscais aposentados, né? Outros sindicatos, como o Sindicato dos Bancários, esse fim de semana, em concorrência com o nosso encontro, mas não é concorrência, né? É ampliando o campo. Que bom, É né? o que eu digo, o envelhecimento é um chamado oceano azul. Quem quiser trabalhar para melhorar a condição do envelhecimento populacional, tem um campo vasto, muito o que fazer e estudar. Maravilha. Maria Isabel, para a gente encerrar, tem Eu falo, esse... viu? Não, mas o papo é bom. E esse segundo encontro Inventividade Longevidades, que vai ser realizado amanhã e sábado, é um evento virtual. Como é que as pessoas fazem para participar? Veja, as pessoas podem se inscrever vendo no site inventividade.com ou no Instagram rede.inventividade, o endereço, que é even3/segundo encontro inventividade -longevidades. Mas tanto no site como no Instagram rede.inventividade se encontra esse endereço. E também, quem não se inscreveu, a inscrição é para garantir o certificado. Não é? Quem não tiver assim uma necessidade ou não precisar desse certificado ou não pode assistir pelo YouTube. É um encontro gratuito, não é? A gente vai ter tradução de Libras, tivemos um apoio da Olus, da Clínica Olus e do escritório que eu faço parte, que é João Alexandre Carvalho e Associados, para essa tradução em Libras, porque nós somos um coletivo que trabalhamos sem verba. A verba é nossa, né? Então, a gente teve esses apoios e o encontro é amanhã, das 16 às 20 horas. A palestra do Dr. Kalash será às 16 horas, seguida dessa mesa sobre percepções no envelhecer com a professora Marcela Silva. E daí vamos com a programação,
que está também no nosso site e pode ser consultada lá. Maravilha. Eu acho que é uma oportunidade assim rica para a gente tanto partilhar conhecimentos, como também refletir, porque em tudo a gente deixa um tempo para poder ouvir as pessoas e ter essa troca, né? Que a reflexão é muito importante, principalmente quando a gente trata de pessoas que têm uma experiência, um conhecimento muito grande que podem agregar a análise desses temas. Maravilha. Agradeço muito esse espaço que vocês deram a gente aqui e me coloco à disposição para, em qualquer ocasião que seja interessante, que seja necessário para vocês e que Ah, vejam a viabilidade para tanto eu quanto as demais companheiras e companheiros virmos aqui na Tarde FM. que legal. Muito obrigado também. Adorei essa conversa, Maria Isabel. Tá aí, ó, uma grande oportunidade sim para fazer reflexões importantes sobre esse tema, envelhecimento ativo e perspectivas da longevidade. Tá aí esse encontro previsto para amanhã, portanto. Segundo encontro Inventividade, Longevidades, encontro virtual para discutir essas questões todas. Maria Isabel Vitória de Carvalho, especialista em envelhecimento humano na perspectiva multidisciplinar. Ela que também é advogada. Muito obrigado, Maria Isabel. Foi um prazer conversar com você. Abraço forte. Até uma próxima, então. Abraço. Muito obrigada. 8 horas em ponto na Tarde FM.